Boa noite, meus amigos do canal del Beneco Brasil. Como estão todos? Espero que bem. E trago aqui um vídeo rápido, ou de repente um apanhado de informações, mas a principal do jornalista da Band sobre a questão das quentinhas do Lula. Ladrões ou injustiçados? Ladrões ou injustiçados? Aham. Um grupo, um conjunto de organizações não governamentais, todas ligadas a petistas. ONGs. É porque as pessoas de repente, né, não conectam uma palavra com a outra, mas são ONGs, tá? Organizações organizações não governamentais. São ONGs. As mesmas que estão envolvidas lá na história do dinheiro que saiu do governo dos Estados Unidos para fomentar a agenda de esquerda no mundo todo. Vamos lá. Todas ligadas não apenas a petistas, mas a assessores ou ex-assessores de políticos petistas. Todas elas recebem dinheiro de um ministério do governo do PT para distribuir comida para quem não tem o que comer. Que dor, não né? entregam a comida para quem não tem o que comer. E a distribuição dessas quentinhas é coordenada por uma ONG, também ligada a um assessor Agora ele falou, do ONG. PT, que ao distribuir para outras ONGs, dá para cada uma quantidade de quentinhas para serem distribuídas de 4.583 quentinhas. Uau. Então nós temos o Ministério do Desenvolvimento Social, que criou um programa, como todos esses programas do governo são programas de nome bonito, Cozinha Solidária, assessores do PT, encantados com a possibilidade de ajudar os mais pobres, montam ONGs, recebem dinheiro federal e, puxa vida, eu tava tão afim de ajudar, só não consegui. Então não entreguei as quentinhas, recebi o dinheiro, é que não deu tempo. Aí Uau. o Globo foi. Aonde ficam essas ONGs? Não tem nada lá. Meu Deus Um é uma do céu. igreja, o outro nunca ninguém viu distribuir comida lá. O outro Jesus sujeito amado. mandou umas fotografias que não era do lugar. Uma lambança, um lixo, um nojo, uma podridão com dinheiro público. E os caras voltaram à cena do crime, né? Como tinha dito lá o Alckmin, né? Esse vídeo eu trouxe à tona para uma reflexão. O maior problema do Brasil, dentre tantos outros, é a corrupção. E quando eu vejo esses caras atacando o Bolsonaro, ai porque colocou o Aras na PGR, ai porque interferiu na Polícia Federal, segundo o tio Lula falou na live que eu tive o debate com ele, de que o Bolsonaro sim teria interferido na Polícia Federal. Em qual momento? Porque agora a gente está assistindo uma verdadeira interferência de uma instituição tão importante como a Polícia Federal. Isso a gente está assistindo agora. A interferência do PT, da esquerda, do Lula, sobre a Polícia Federal. E aí, quando esses caras começam a falar, ai, porque o Bolsonaro colocou o Aras, um petista na PGR, que não sei o que foi aquele discurso do Nando Moura. Foi aquela planilha que o Nando Moura distribuiu para todos aqueles que se viraram contra o Bolsonaro na época, para que isso fosse massificado na mente do povo. Dentre tantas outras coisas que o Bolsonaro foi acusado. Não, porque ele traiu pautas que eram sumamente importantes para nós que somos de direita. Só o simples fato de Bolsonaro ter resolvido parte da questão econômica no Brasil, quem é o maior corrupto da história do Brasil? Isso confirmado e comprovado pela própria justiça no Brasil. É o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que comandou o maior escândalo de corrupção da história desse país. Então, quando eu paro para analisar a ideia dos caras, eu fico pensando assim, que é muita falta de caráter por parte desses caras. Porque o Brasil é um país cheio de problemas. Social, econômicos, de violência, de criminalidade. E tudo isso Bolsonaro conseguiu reduzir ao máximo. Todos nós assistimos às interferências que foram feitas ao governo Bolsonaro enquanto ele foi presidente desse país. Foram inúmeras, foram incontáveis as vezes que o sistema corrupto do Brasil tentou de qualquer forma anular a presidência da República enquanto o Bolsonaro foi presidente desse país. E mesmo assim, Bolsonaro se manteve firme, lutando contra esse sistema e com o apoio, claro, da população brasileira, para
levar um pouco de aliento ao povo. Como vocês estão vendo aqui nas imagens, acho que é desse lado aqui, né? Como vocês estão assistindo nas imagens, essas aqui são apenas algumas situações nas quais o Bolsonaro foi proibido e limitado quando ele foi presidente desse país. E tem muitos youtubers que começam a fazer um vídeo falando sobre determinado assunto que não tem nada a ver com Bolsonaro, mas sempre colocam Bolsonaro no balaio. Sempre com o intuito de desconstruir o homem que foi o maior presidente, que continua sendo, né? Para todos nós, o maior presidente que esse país já teve. E o homem mais injustiçado dessa nação. A ideia que os caras estão jogando é de que o Bolsonaro se aliou ao PT. Olha a falta de honestidade dessa galera. Que Bolsonaro se aliou ao PT. Se Bolsonaro teve que fazer articulação política com a maior base que tem no Congresso Nacional para poder, de alguma forma, estar dentro do jogo político. Para poder ter acesso a comissões importantes para todos nós. E a questão da anistia, não, o Alcolumbre não vai. O Mota não vai levar em diante essa história da anistia. Os jornalistas da Globo estão preocupados. Assista. Me chamou muita atenção porque eu acho que o que o Hugo Mota está fazendo, na verdade, é um aceno de que pode rolar sim um projeto de anistia. Por isso que eu falo aqui o tempo todo, eles estão dizendo que estão já buscando o projeto da reversão ali da inelegibilidade de Bolsonaro. Eu não acho que seja só isso, não. Acho que eles vão tentar construir um ambiente para aprovar a anistia a esses golpistas. Ele diz que não tem líder, né? Que não é golpe porque não teve líder. Bom, há pessoas indiciadas por liderar supostamente essa tentativa de golpes, entre elas o ex-presidente Bolsonaro. Agora, é inacreditável como é que o jornalista da Globo se presta para fazer um papel desse, rapaz. Aliás, na verdade, eles faz tempo que eles fazem esse papel ridículo, né? Um golpe com a Bíblia embaixo do braço e com a bandeira do Brasil enrolada no pescoço. Senhores de 60, 70 anos de idade que foram levados para uma arapuca, para uma armação da própria esquerda, né? Porque, como eu já disse anteriormente, já falei isso várias vezes, quando deu 1h da tarde, os prédios já estavam destruídos e os patriotas chegaram na Praça dos Três Poderes por volta de umas 3h da tarde, que derruba de uma vez por toda a narrativa, porque é uma narrativa mentirosa. Agora, golpe de Estado não se dá se não tiver armas, se não tiver as Forças Armadas juntos nesse processo. Em país nenhum do mundo se deu meia dúzia de pessoas com a Bíblia embaixo do braço e com a bandeira do Brasil enrolada no pescoço, dar um golpe e derrubar o governo. Isso não existe, nunca existiu. São mentirosos canalhas. Golpes, entre elas o ex-presidente Bolsonaro. Então há indiciados. Então eu não sei com base em que ele está falando. Se há um inquérito na Polícia Federal ou se o presidente da Câmara não acha que a Polícia Federal não tem credibilidade. Se ele acha que a Polícia Federal não tem credibilidade, como é que ele vai fazer? Há policiais federais cedidos para... O próprio ministro Lula veio a público para dizer que não houve mentor da história, que não houve um líder, que isso foi algo orgânico. Foram as pessoas que saíram da frente dos quartéis e foram para a Praça dos Três Poderes, convocado não sei por quem, porque até agora não apareceu essa pessoa, e jogou os patriotas na Praça dos Três Poderes, e os patriotas foram empurrados a entrarem nos prédios para eles poderem criar essa narrativa. Segurança, porque sim, se essa instituição não é crível, acabou de fazer um relatório, essa instituição não é crível, ela não é crível também para dar segurança. Olha, com todo respeito à instituição Polícia Federal, todos nós estamos assistindo a forma como a Polícia Federal tem agido com pessoas que não cometeram crime nenhum. Como o caso do Felipe Martins, que a Polícia Federal, uma hora disse que ele teria saído do país e uma outra hora apareceu com um relatório dizendo que, na verdade, ele adulterou para que desse a impressão de que ele teria saído do país. Ela não é crível também para dar segurança para parlamentares, para o presidente da Câmara. Então ele diz que não tem líderes enquanto a Polícia Federal... Uma coisa não tem nada a ver com a outra. ...indicia diversas pessoas, entre elas o ex-presidente, como líder. Se não teve líderes e não há instituições... E indiciamento se improva, ilegal. Também há diversos generais, diversos militares conversando o tempo inteiro, tramando, fazendo minuta de golpe, etc, etc. Como instituição, o Exército não foi. Mas havia pessoas desta instituição tramando, acreditando que a instituição, como em outros períodos históricos, iria junto.
e vocês assistiram esse absurdo, né? Isso por uma das maiores emissoras jornalísticas do Brasil. Bom, meus amigos, uma boa noite para todos. Que Deus lhe dê uma boa noite de sono e até um próximo vídeo, se assim Deus permitir. Beleza? Abraços, tchau.